Bom, boa noite a todos, espero que estejam bem. Vamos para mais um estudo, na casa aqui no Francisco de Assis. Nós que estamos estudando a obra de André Luiz e vamos estudando o livro Ação e Reação. E estamos no momento onde o André Luiz, o Hilário, eles vão visitar um subposto, vamos dizer assim, de socorro, porque o castelo, já é um posto de socorro, só que um posto de socorro bem grande no umbral, na espiritualidade, no plano espiritual, numa região de muito conflito, onde vivem espíritos ainda muito pouco adiantados moralmente, e muito conflito, muita luta, muito sofrimento e tudo. E no meio do território, fora do posto, na parte traseira do grande posto, que é o castelo, existem postos de socorros bem pequenos, que é aquela linha de frente, vamos dizer, onde os espíritos são recolhidos mesmo do sofrimento ali do exterior, ficam ali por um período, vamos dizer, se recompondo ou voltando à normalidade, se é que a gente pode chamar assim, mas numa tentativa de tirar aqueles espíritos do transe que eles ficam na região de sofrimento, quando estão soltos ali no exterior, Então eles são trazidos para esse lugar para poderem ter aquele primeiro socorro, se isolar, vamos dizer, daquele ambiente hostil e começar um processo de recuperação. Quando eles esboçam um processo de recuperação, iniciam a sua recuperação, eles vão para o castelo, vão para o posto de socorro maior para um tratamento mais acurado. Então é um ambiente tosco, a gente viu, o Orzil é aquele que toma conta com vários cachorros grandes, bem tipo sentinela mesmo, com o corpo agigantado, assim, para pôr medo mesmo, os cães também, para pôr medo, porque ele vive no meio da confusão ali, Esse posto está no meio da confusão, então ele tem que, além da impressão física, que para espíritos mais evoluídos não significa nada, mas para aqueles espíritos ainda muito atrasados, moralmente, no aspecto do conhecimento também da realidade espiritual, ainda aquela figura, forte, grande, com cães bravos e grandes, significa um problema, para invadir, para perturbar, para alguma coisa assim, impõe um respeito, impõe uma proteção para aquele ambiente. E o André Luiz vai visitar esse posto de socorro, ele inicia essa visita, nesse capítulo, o capítulo todo é sobre essa visita, a gente estudou na aula passada o começo disso, e onde ele está agora no momento onde ele está entrando para conhecer as instalações, depois que ele é apresentado para o Orzil, apresentado aquelas primeiras impressões ali do exterior desse pequeno posto de socorro, ele vai entrar para conhecer agora as pessoas que estão internadas ali, naquele posto de socorro. Nossos objetivos são apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Então, olha lá, estamos na aula 8, capítulo 5, parte 2, almas enfermiças, Então, do lado de fora só tem alma enfermiça, do lado de fora do castelo, do posto de socorro. E no caso aqui nós vamos conhecer 3 que foram tirados do ambiente externo, iniciando um processo de recuperação. Lista de presença sempre importante. Olha aí, lembram da descrição que ele fazia? Um tipo de prisão, É uma prisão, assim, entre aspas, é um lugar de detenção, vamos dizer, desses espíritos, e que parecia uma estrebaria, um curral, alguma coisa assim, Então, eu trouxe uma imagem para a gente poder só visualizar o que poderia ser isso, Almas enfermiças, vamos lá. Ideias importantes eu troquei para essa aula, Olha que frase interessante da gente pensar nela, O bem é expansão da luz, o mal é condensação da sombra. Olha que interessante, E não é isso que a gente vê? Quem trabalha no bem, quem tem uma energia positiva, irradia luz, E o mal, condensação da sombra. Interessante, Tem o perispírito
obstruído de luz, né? Sempre enegrecido, sempre acinzentado, sem luz, né? Nenhuma. Então, olha, achei muito interessante. O bem, expansão da luz, o mal, condensação da sombra. Então, o André, naquela entrada ali nesse posto de socorro, vai respondendo, né? Olha lá, sim, sim, confirmamos Hilário e eu simultaneamente. Entretanto, o cheiro, ele está entrando, né? Ele está entrando no posto de socorro. Entretanto, o cheiro de carne em decomposição, olha que dureza que deve ser, né? De carne em decomposição, era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou o preço, né? Então o Orzil fala: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto. Então, o pensamento, olha que interessante, ele está ali num posto de socorro, no umbral, na espiritualidade. Então, ele não está do lado do corpo em decomposição no cemitério, ele está ali, já se desprendeu. Mas o pensamento dele está ligado ainda lá. Então, ó, o pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total, ou seja, ele mantém uma conexão magnética forte com o corpo que já está em fase de putrefação, né? Enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Então, certamente, muito apegado à matéria, ficou preso ao cadáver em decomposição por um bom tempo. Quando ele sai da presença do cadáver, ele não melhorou muito, né? Porque ele foi para essa região aqui do umbral pesada, né? De muito sofrimento, com uma conexão ainda forte ao corpo físico, em decomposição. Então, olha que interessante como essa conexão que eles falam, né? Mental, até o cheiro traz... É como a gente não tem similar a isso, né? Como que a gente pensa numa coisa e o cheiro da coisa que está lá chega aqui, né? Porque eles estão sentindo o cheiro lá do corpo em putrefação da pessoa que está internada aí, sendo que não é que ele está fedendo, né? É essa conexão mental que está trazendo essa coisa para ele, né? Essa forma pensamento, né? Que é como a espiritualidade usa, né? Então, quando a pessoa condensa, concentra o seu pensamento, ela materializa coisas muitas vezes, né? Porque o espírito consegue materializar coisas com o pensamento. Então, como a conexão dele está lá com o corpo em putrefação, ele meio que, ele próprio cria a condição que está lá no sepulcro, no ambiente onde ele se encontra. É como se ele materializasse aquele cheiro de putrefação, né? O cheiro não está vindo lá do sepulcro, ele, por estar fixado naquele pensamento, está materializando aquela condição que ele tinha lá quando estava junto do corpo físico dele. Então, ó, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Aí o André comenta: Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro. Então é um tipo de uma prisão, né? É tipo uma cela mesmo, né? Então, ó, atingimos de chofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos a clamar. Vamos ver. Então ele falava, né, esse homem, ó, chamem meus filhos, né? E o Orzil aí vai dar uma explicação. É o nosso irmão Veiga. Mantém fixa a ideia de herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos, 3 rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. E aí o André, né, a história aqui é conhecida, né? Morre o pai rico e, né, o avô ralou para conseguir, né,
o pai consolidou, deixou os filhos no bem bom, acaba com os filhos, né? Essa é uma história bem conhecida. O André comenta: acostados agora aos varais da porta, as grades, né, da porta, Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo, a energia, né, que ele expandia. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. É a comparação que o André faz, né? Como se, né, o fogo de artifício, as imagens, ele refletia aquelas imagens, né, como bem passageiro, assim, né? Desses painéis que se avivavam a se apagarem ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores, como que pincelados no ar, com tinta tenuíssima que se adelgava e se recompunha sucessivamente. Quer dizer, uma imagem meio nebulosa, né? Aparecia, sumia, porque a mente da pessoa era muito perturbada. Nem esse quadro mental ele conseguia, vamos dizer, dar clareza, né? Era uma coisa esparramada na cabeça dele, né? Não era algo consolidado, né? O André continua: compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Então, ele, fixo naquele negócio da herança, do dinheiro, enfim, né? Preso naquilo e no problema que os filhos estavam tendo entre eles para a divisão dos bens e tal. Amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava libertar-se, né, liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: quem sois, juízes, juízes? E derramou-se em lágrimas que nos tocavam o coração. Lamúrias, né? Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. Aí vem a história do dinheiro, né? E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava. Mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo, frases venenosas e hostis. Ou seja, né, ele ficou preso ao ambiente terrestre, à fortuna, esperando a divisão dos bens, querendo acompanhar pelo menos isso, só que aí a surpresa, né? Ao invés dos filhos terem um bom sentimento por ele, tinham, na verdade, muita aversão, né? Tanto que, olha, frases venenosas e hostis. Não satisfeito com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas. Aí olha o que ele fez. Não, ele estava desencarnado já, né, no meio desse drama familiar, ele vendo os filhos dele se batendo entre eles, vendo eles acabarem com a vida da mulher dele, né, que criou os filhos como mãe. E aí, desencarnado, o que ele faz? Procura as trevas, né? Procura os seres das trevas para tentar resolver o problema.
Então, ó, diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores de grande vingança. Então ele já estava querendo se vingar dos filhos, então obsessão do pai, né, que desencarnou, e procura ajuda nas profundezas aí do umbral, né? Sabe Deus com quem que ele foi se virar aí. O André tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: dizei-me por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma. Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir, rogando calma, o infortunado vociferou desabrido. Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Ou seja, aquela pessoa que não estava buscando coisa boa, né? Por que ele está num lugar como esse na espiritualidade? Porque em momento nenhum ele quis que os filhos ficassem em paz, ele quis que aquela situação mudasse, que eles, né, acabasse o problema da divisão dos bens e eles vivessem em paz, né? Enfim. Ele queria se vingar dos filhos. Então ele não procura ninguém da luz, quer dizer, uma pessoa esclarecida. Ele teve a clareza, né, de entender aquela situação, o que ele queria era se vingar, não vou procurar ninguém da luz, porque eles não vão me aconselhar a fazer isso, eles vão me tirar essa possibilidade. Eu vou procurar logo quem gosta disso, né? Quem gosta do esporte, né? De vingança, de fazer o mal, porque ele queria isso em relação aos filhos. Quero que os demônios, olha a vontade do pai, né? Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto meus filhos me torturam. Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro. Enfim. O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. O Silas: sim, por agora a situação do nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Ou seja, está trancado por quê, né? Porque se tirar de lá, o que vai fazer uma pessoa dessa? Vai se perdendo. E a gente não entende muito, né? Ele não chega a explicar aqui detalhadamente. Uma pessoa que ainda pensa assim, qual o parâmetro para ter sido tirado do exterior, né? Porque essa pessoa, né, tem que ter um parâmetro, óbvio, né? A espiritualidade, por que escolheu ele para tirar do exterior e botar nesse já no posto de socorro, já numa condição muito melhor do que se ele estivesse do lado de fora, mas com essa cabeça que ele está ainda, né, querendo vingança, se associou ao mal e tal, perseguindo os filhos, querendo se vingar dos filhos, ainda assim ele foi tirado do exterior e começaram um tratamento com ele. Ou seja, quem está do lado de fora, imagina, né? Se esse aí foi resgatado, pensa quem está do lado de fora, como é que é a cabeça, né, das pessoas, né? Quer dizer, estão numa condição bem pior que a desse aqui, que já não é nada boa, né? Já não tem nada de arrependimento aqui, enfim. Então ele tem que ficar na grade ainda, olha lá. O André comenta agora: deixamos o doente imprecando contra nós. Quer dizer, ele já pediu, né? Vocês são juízes, vieram julgar, mas não era julgar ele nem nada, era julgar o caso da herança que ele queria, né? E depois, no fim, já estava xingando todo mundo, né? Já mudou já ficou revoltado ali e tal. Deixamos o doente imprecando contra nós, de punhos cerrados, e abeiramos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos na parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível, né, retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva. Quer dizer, as pessoas, eles estão projetando tanto o outro quanto esse aí. Quer dizer, os espíritos superiores, eles conseguem o quê?
identificar visualmente, né, essa tela mental gerada pela própria pessoa. O outro estava gerando aquelas imagens dos filhos, tal, né, que eles conseguiram entender até o que estava se passando, pelo menos as imagens, né, ali. Aí o outro explicou, eles entenderam o porquê da fixação daquela pessoa. E esse aqui também está olhando para uma parede fixamente, né, gerando uma forma de pensamento onde ele está totalmente preso, né, encantado com aquilo de alguma forma, com a mente fixa naquilo, a ponto de as pessoas conseguirem ver aquilo que ele está pensando. Porque eles estão vendo o que ele está pensando. Quer dizer, o pensamento dele está plasmando uma tela na frente dele, a ponto de poder ser vista, né? Ser observada por outros espíritos, né? Seguindo-lhe a atenção no ponto que se concentrava os seus raios visuais, quer dizer, ele já falando em raio visual, porque está projetando alguma coisa, né? A modo de espelho invisível, retratando-lhe o próprio pensamento. Vimos larga tela viva em que se destacava enluarada a rua de grande cidade. E na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro perseguindo um transeunte bêbado, até matá-lo sem compaixão. Bonzinho também, né? Gente boa, né? Por esporte, vou matar esse transeunte bêbado aqui, atropelou a pessoa e matou, né? Enfim, vamos vendo. Achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se a intraduzível angústia entre o remorso e o arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-nos sobre nós num salto espetaculoso, que a enxovia conteve, né, que a cela conteve, e bramiu, né? Aí o homicida falando, não há testemunhas, quer dizer, olha, ele está pensando no juiz ainda, na lei, né? Quer dizer, ele matou uma pessoa e não foi preso, né? Vamos ver aqui, ó, não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz. Não obstante, o odiasse com razão. Então, que pretendem de mim? Denunciar-me, covardes, né? Espreitavam então na rua morta, porque ele está pensando que eles viram, tinha testemunha do crime que ele cometeu. Isso sabe Deus há quanto tempo, quer dizer, ele está preso, cristalizado nisso, né? Naquela vida que ele levou, nos anos que se passaram depois que ele cometeu esse crime, ele cristalizou a mente nele nesse pedaço da vida dele. Denunciar-me, né? Então o André fala, né? Não respondemos. Sila, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo. Está completamente enledado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar, depois da morte, a escarnecer da justiça. Ou seja, ele não foi punido, né? Aí o Silas fala, Hilário, né, estupefato, interferiu ponderando. Naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, os filhos, né? E neste companheiro que contempla uma cena de morte. O André, né? Nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e contemplou a anotação asseverando. Vimos 2 irmãos infelizes, vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos através da força mental com que as alimentam. Né? Então, 2 irmãos, tanto esse quanto o outro, das recordações mentais que eles ficaram presos, né? Eles estão congelados nessas imagens. Nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem feridento, é uma cena também dura, né? Esvurmava as feias chagas, usando as próprias unhas, ou seja, ele se arranhava, se machucava. Né? A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas, ou seja, devia ser algo forte, né? Cheiro muito forte. Assinalando-os a presença, avançou para nós, clamando amargamente. Compadecei-vos de mim, sois médicos, né? Atendei-me por amor de Deus, vede os detritos em que me apoio.
E o André comenta, ó, voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, né? Ele deve ter apontado. E notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção averiguei que o quadro repugnante era constituído, olha bem, pelas emanações mentais do companheiro infeliz sobre os nossos olhos. Olha, de novo, né, a forma pensamento sendo criada, efetivamente, sendo materializada no ambiente, né? Então, nos outros dois, era como se uma tela, né, uma projeção a ser vista, né, que podia ser vista por quem estava olhando, e esse aí vai mais longe, né? Quer dizer, ele cria um ambiente em torno dele, pestilento, e essa pestilência ali criada pelas formas de pensamento que ele gera, né? Ele próprio gera, ó, constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sobre os nossos olhos. Aí ele fala, doutores, há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, mentira. Alcoice é uma casa de vida fácil, né? Um bordel, alguma coisa assim. Mas é mentira, mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. Gente boa, né? Aí, as mulheres, desde todas, requeriam defesa. Auxiliei-as quanto pude. Ele continua, ainda assim adquiri junto delas a enfermidade que aniquilou o meu corpo físico e que ainda me empesta, né, me interrompe a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. Deve ter sido sífilis, né? Alguma coisa grave que transformou-se em feridas, enfim. A sífilis acaba virando, né, ferida e tal. E ele acabou desencarnando por isso, né? Dessa forma, e ele mantém o quê? Toda essa configuração física que ele tinha lá com as formas de pensamento que ele próprio gera. Quer dizer, ficou apegado àquele quadro que ele se via antes de desencarnar, e isso só agravou no plano espiritual. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se em tom imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante. Então o André ficou meio cismado, né? O assistente convidou-nos à retirada e explicou. É um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que não lhe pertenciam. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. Ou seja, 3 pessoas, né, totalmente ainda alijadas de qualquer aspecto de normalidade ou de início de recuperação, né? Todos ainda bem assim envolvidos com as reminiscências, né, da última vida, bem, né, complicada a situação, mas mesmo assim já foram recolhidos, ou seja, são os melhorzinhos do ambiente, né? Não é simples, né? Não é simples. Então, ó, de regresso ao Tugúrio de Orzil, né, ao abrigo lá do Orzil, perguntei sem preâmbulos. Nossos irmãos doentes, deste modo, estarão segregados até que se renovem? Estarão separados assim, né? Em celas? E o Silas, perfeitamente. O Hilário, e que devem fazer para atingir a melhora necessária? O problema é de natureza mental, o Silas explica, né? Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Ainda não sofreram bastante a ponto de chegar naquele momento do André Luiz, quando ele se entrega, sem recurso nenhum de resistência, né? E pede ajuda, só que pede ajuda dentro de uma faixa vibratória boa, já reconhecendo que não dava conta daquilo, muito cansado de sofrer. Então ele pede ajuda com o coração, tentando já um processo de mudança, reconhecendo que ele era impotente diante daquilo e queria ajuda para se melhorar. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar, percussiente, e acentuou com segurança o Silas, né? Isso, porém, não é tão fácil.
consagram-se vocês presentemente a estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Então, a gente fala, né? Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal que nos expressa a delinquência responsável, enladeando-nos por essa razão ao vínculo sutil da culpa. Então vejam que se tem uma coisa que a gente não consegue enganar, o que que é? É o que a gente tem na cabeça da gente, né? Não tem jeito, né? A gente pode enganar a justiça, pode enganar o marido, a mulher, os filhos, quem for, né? No emprego, mas dentro da gente. E o que que acontece? Como a faixa vibratória de certas lembranças é muito baixa, e a gente se prende a essas lembranças, porque no íntimo, o pessoal fala, né, que as leis de Deus estão dentro de nós todas, né? O que que é isso? É essa coisa do certo e do errado, a gente já tem há muito tempo enraizada dentro da gente. Isso desde quando o nosso princípio inteligente habitava o reino animal, isso foi sendo desenvolvido naquele momento evolutivo do nosso princípio espiritual, o princípio inteligente, para sobreviver, vamos dizer, né? O animal sabe que se ele fizer isso, ele pode se dar mal. Então ele já vai tendo a noção do certo e do errado. Ele não ataca um bicho superior a ele, mais forte que ele, né? Ele sabe que ele não pode se machucar, porque se ele se machuca ele morre, porque não vai ter como caçar. Então isso desde o reino animal vem sendo incrustado na gente, no subconsciente da gente, né? No espírito, né? E nas reencarnações lá, quando a gente estava no mundo primitivo, tudo isso vai sendo... Então essa distinção de bem e mal, a gente vem incrustando isso ao longo de sabe Deus quantas existências. Por isso que isso está enraizado fortemente na gente. E quando a gente faz uma coisa muito errada, o que que acontece? A gente sabe que a gente fez um negócio muito errado. Então, acaba que a consciência, né, o espírito, cristaliza aquele problema. E a gente passa a ficar preso naquela faixa vibratória ruim. E aí, o que significa faixa vibratória ruim? Se eu estou produzindo uma energia ruim para o meu corpo, eu vou adoecer meu corpo. Por quê? Eu vou com essa energia ruim, eu vou desbalancear o quê? Os centros de força, desbalanceio os centros de força. Desbalanceio o plexo nervoso, desbalanceou o plexo nervoso, eu desbalanceio o funcionamento dos órgãos. Por isso que fica doente. Porque eu forneço uma energia menor do que o meu centro de força precisa para funcionar direito. Aí eu fico doente de um monte de coisa. E a vida não anda. Eu vou lidando com essa doença enquanto eu não mudar aquele pensamento, aquela lembrança, enquanto eu não dessintonizar aquilo que faz com que eu gere permanentemente uma energia ruim, eu vou ficar produzindo para mim. Por isso que esse povo é arrastado para esses lugares tão ruins na espiritualidade. Você vê, o outro, né, adquiriu sífilis, porque é óbvio que ele fazia mal para aquelas pessoas, para aquelas mulheres. Então, quando ele se cristalizou naquilo, na doença, porque a doença, a enfermidade é compatível com a faixa vibratória que ele vivia, né? São coisas ruins, né? Então ele ficou preso, isso somou nele. Provavelmente a energia ruim que transmitiam também para ele, né? Quer dizer, tudo soma, soma, soma. E é que nem o pai, se ele tivesse 3 filhos orando por ele, né? Mandando boas energias, provavelmente ajudaria ele a se equilibrar. Mas já foi o contrário, né? Tanto ele mandando más energias, como os filhos com pensamentos ruins em relação a ele. Então, ele acaba estabelecendo para ele uma faixa vibratória muito baixa para viver. Arrasta ele para essas regiões de sofrimentos do umbral e faz com que o corpo fique todo deformado, que é o que a gente vê na mesa mediúnica. Né? As pessoas em farrapos, sem luz nenhuma, muitos com feridas, todos machucados, com uma fisionomia muito ruim. Né? É isso que a gente presencia aqui. O Silas continua, afirma velho aforismo popular na Terra que o criminoso volta ao local do crime.
Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Recordemos ainda o pensamento atuando à feição de onda, com velocidade muito superior à da luz. E lembremos-nos de que toda a mente é dínamo gerador de força criativa. Então, o pensamento é imediato, né? Ele chega imediatamente, não tem tempo, não tem intervalo de tempo. É mais veloz que a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. Então, a velocidade da luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Ou seja, para ele se remeter, o pensamento, então, ele não tem tempo, não tem intervalo de tempo, é instantâneo. A gente se projetando em determinado lugar. A gente pensou num lugar, a gente já está lá, né? A mente da gente já está lá. Então, essa prisão, ela fica por conta disso, né? Vamos lá. Ora, sabendo que o bem, olha lá, né? Sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazendo-nos assim de volta às sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Por isso que aquela energia que a pessoa viveu no momento em que ela comete o desvario, o crime, ela revive porque ela o tempo todo fica lembrando daquilo. Quando ela lembra, ela sintoniza. Sintoniza, ela gera aquela energia ruim para ela própria. Gera para ela, prejudica o corpo e assim vai. Aí o corpo com chagas, com feridas, né, todo deformado, todo complicado, como a gente vê aí. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo que sofre a fixação de usura não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante, que os habilitem a ajudá-lo. Olha aí, ação e reação, né? Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Nosso irmão, então, quer dizer, hoje vai e vem, vai e vem. Tanto os filhos estão sendo alimentados por essa baixa energia, como o pai recebe de volta a baixa energia dos filhos. Ou seja, nenhum consegue se livrar dessa faixa vibratória tão perniciosa para eles, né? Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, o atropelamento lá da pessoa embriagada, né? Recolhe de retorno as ondas de pensamento que ele próprio emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício, reabsorve no vício no caso do sexo, né? Ele vivia num bordel, né? Reabsorve as ondas do seu próprio campo mental, acumulada de fatores deprimentes que a ela se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então, quer dizer, a pessoa fica cristalizada, reverberando essa questão da forma pensamento, né, isso a gente fala, né, só pensamento, a gente fala o tempo todo aqui na casa, né, pensamento não é nada, pensamento é matéria. Tanto, olha aqui os exemplos, né, matéria modificando o corpo da pessoa, plasmando aquela coisa no chão, né, aquela pestilência no chão, projetando um quadro mental numa parede que todo mundo consegue ver. Então o pensamento está longe de ser algo etéreo, é matéria, né? É matéria sendo modificada o tempo todo por nós. Aí o André, sim, havíamos entendido, sob forte emoção, Hilário considerou. Agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade,
da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Por quê? Para quebrar essa situação dessas pessoas que ficam presas. Então, se elas recebem do encarnado, a pessoa que parte, uma energia boa, o que acontece? A energia boa sempre penetra a energia ruim. Muita energia sempre penetra pouca energia. Então, mesmo que a pessoa, no íntimo dela, não fosse boa coisa, vamos pensar assim, né? Foi uma pessoa, mas no íntimo dela, a faixa vibratória média a arrastou para uma região que não é boa no umbral. E isso não tem jeito, né? A pessoa podia ser uma boa mãe, uma boa esposa, tal, mas dentro dela a gente não sabe a faixa vibratória de uma pessoa. Então ela desencarna e vai para uma região do umbral de sofrimento. Mas se ela deixou amigos, se ela deixou uma família que gostava dela, e a família encaminha para ela boas energias, o que vai acontecer? Vai ajudando essa pessoa a mudar a faixa vibratória dela. Não reforçando, como no caso desses três aqui, a faixa vibratória que é inferior. Porque nesses três casos, dois porque o que atropelou, o outro acho que nem sabe que é ele o que foi atropelado, né? Quer dizer, ele próprio que não sai desse loop. Mas também não tem ninguém vibrando por ele, para auxiliá-lo. Então ele fica no looping provocado por ele mesmo. Né? O pai intercambiando energia negativa com os filhos. Né? E o outro preso àquele ambiente de energia muito ruim, né? E também reciclando só a energia ruim. Quer dizer, ninguém do ambiente que ele vivia emite para ele energias boas. Ou seja, eles estão presos num looping deles próprios, que eles próprios criaram de energia negativa. Aí ele fala, pô, aí se tivesse um grupo querendo bem, querendo ajudar, essa energia chegaria e faria diferença para essa pessoa se transformar. O bem é a luz que liberta, olha lá. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, né, as leis da ação e reação, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. O André, calamo-nos, preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso, na choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas. Bruto, não é? Assim, e a gente fala, e isso é tão delicado, né? Essa relação com a espiritualidade é tão delicada, que mesmo três pessoas, já falei isso, né? Três pessoas tão complicadas, vamos dizer assim, né? Mergulhadas numa energia tão baixa ainda, sem um arrependimento claro, sem uma vontade de mudar essa realidade que eles vivem, já foram socorridas, né? Já foram tiradas daquele ambiente extremamente hostil, por algum motivo, né? Por algum parâmetro que a espiritualidade tem, e já estão aí nesse processo. Pelo menos não estão diretamente ligados mais àquela multidão de espíritos que fazem o mal, né, que escravizam, que judiam, já sendo beneficiados de alguma forma. Né? E você vê um posto de socorro desse no meio dessa confusão para abrigar três pessoas. Né? Uma pessoa tomando conta com 5 cachorros. Você vê, é uma realidade, né, assim, diferente, né, vamos dizer assim, né? Deve ter mais história, né? Quem são essas pessoas que o outro país vão para cá para aterrorizar os filhos? Essa pesquisa. Então, isso aí é que nem no livro Libertação, né? O André Luiz vai para ajudar, como é que ele chamava lá? Vai para ajudar o Gregório. O fim é ajudar o Gregório. Aí ele chega lá e vê que o Gregório está vinculado a uma moça lá, né, que faz parte da história do Gregório. Aí eles falam, bom, para a gente entender, vamos lá ver a história da moça. Aí o livro inteiro se passa no desdobramento da ajuda da moça. Aí vai para lá, mexe com uma falante. No fim do livro ele volta para o Gregório. Né? Puxa um fio, aí, que nem você falou, você vê, cada história dessa tem um fio comprido.
Pensa dos 3 filhos. O avô deve ter sido uma pessoa gananciosa, que educou o pai daquele jeito, né? Você vê que ele fala que por 20 anos ele lutou para receber a herança do pai, quer dizer, já foi uma confusão. Os filhos vendo essa disputa dele, sabe Deus se era com outro irmão, se era com alguém da família. Então os filhos cresceram nessa luta. Quando o pai desencarna, eles fazem a mesma coisa, né? Eles repetem o procedimento do pai. Então, quando a gente entra nessa história, quando o André Luiz às vezes entra, né? Entra e vai puxando um fio. Você lembra no último livro que a gente estudou? Quando a oração de uma menina que chamou. Quando chega, o negócio... A gente fez até resumo aqui, né? Porque era tanta gente, a ligação de uma vida, de outra. Tinha uma folha aqui que a gente foi fazendo um esquema para não se perder na quantidade de nomes e de pessoas interligadas na mesma história, né? No mesmo processo ali. E é assim mesmo, a gente é conectado, né? A gente é o tempo todo conectado uns aos outros, no ambiente que a gente vive. Eles falam que centro espírita é ponto de encontro. Então pode ter certeza, não sei se com todos, mas uma grande parte das pessoas que hoje convivem aqui no centro espírita e trabalham, esse grupo nosso que trabalha já na casa, que é comprometido, que tem essa coisa, a gente já teve relação em outras vidas, né? A gente já participou em outras vidas de momentos, como no livro, né? Vai puxando aqui, ali, foi esse, foi aquele, foi amigo, foi... e vai, né? Porque é um compromisso que acaba sendo forte, né? De pessoas que já estão pensando nisso, já preocupadas com essa redenção, com essa reparação. Então vem a oportunidade nessa reencarnação de se encontrar para juntos realizarem, né, as suas missões, vamos dizer, reencarnatórias, uns ajudando os outros, né? Isso é o que a espiritualidade nos passa, né? Diferente aqui do propósito dessas pessoas, porque eles não têm esse propósito reparador, eles nem pensam nisso, né? Estão longe disso ainda. Então a gente antevê aí muitos anos, muita confusão ainda para essas pessoas chegarem nesse ponto de desejarem mudar essa história deles, né? Eles estão reagindo ainda. Estão num processo... Que você colocou com ideias principais da uma palestra, né? Eu achei completo. Então, o tempo todo a gente vendo isso, né? A luz, né, que a gente emite, ela é proporcional à média vibracional da gente, né? Quando a gente formata um pensamento em faixas vibratórias elevadas, isso tem energia agregada, né? Tem energia agregada a isso. É como uma música. Você vê, a música não tem um sentimento, mas só a vibração dela nos provoca ou relaxamento ou excitação, né? Só a vibração. Porque a música não tem sentimento, não tem um espírito ali. São só ondas sonoras moduladas. Só ondas sonoras moduladas já nos alteram o psiquismo. Pensa um pensamento elaborado por um ser inteligente, com um monte de alternativa, com um monte de incremento aí de energia, de tudo, né? São essas formas de pensamento que vão alterando, você vê, a vida das pessoas, né? Como no caso desses 3 aqui. Beleza, pessoal? Alguma coisa? Semana que vem, capítulo novo. Obrigado. Até a semana que vem.